noite, estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram. Sejam bem-vindas a essa jornada de lives, que é um aquecimento para a jornada O Voo da Águia, uma série de 3 aulas online gratuitas que eu vou dar nos dias 24, 26 e 28 de maio, onde você vai aprender a fortalecer o seu equilíbrio emocional. Foi um teste hoje, hein, gente? De forma prática e natural. As inscrições já estão no link da bio do Instagram e no Facebook. Você já colocou, marido? No Facebook e no YouTube estão nos comentários, tá? É só quem tiver no YouTube, quem tiver no Facebook, é só acessar pelos comentários. A minha convidada de hoje é a Fernanda Lima. Ela é instrutora de meditação, educadora física, professora de yoga. Ela é literalmente uma praticante de acalmar a mente. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, querida. Fico muito feliz de você estar aqui. E Fê, em tempos desafiadores, né, requer atitudes desafiadoras. Sim. Então, acalmar a mente hoje em dia é desafiador, né? Porque a gente vive sentimentos e emoções genuínas de perdas, de luto, de tristeza, incerteza, e são sentimentos diários, né? E apesar de toda dor, a gente precisa encontrar saída para não sucumbir a esses sentimentos e pensamentos, né? Porque a gente, infelizmente, não sabe quando tudo isso vai terminar. E por isso a gente precisa fortalecer a nossa mente, nutrir nossa mente da melhor forma possível. E nada como a meditação para ajudar a acalmar nossos pensamentos nesse momento, né? Então, eu queria que você, uma praticante nata de acalmar a mente, começasse falando com a gente sobre isso. Olá, boa noite, Eliana. Eu estou aqui me sentindo super honrada pelo seu convite, né? Você é uma pessoa que eu admiro tanto e fui surpreendida com esse convite tão especial de trazer essa fala para esse lugar que é o Instagram e que, né, espalha tanta coisa boa. A gente tem o poder de espalhar muita coisa boa. Tem muita gente aí, eu já vi entrando, que são meus alunos. Bem-vindos! Bem-vindos! E foi o que você falou, né, Eliana? A gente, no meio da adversidade, é que a gente vê como a nossa mente ela está preparada para passar por tudo isso. E a pandemia, acho que colocou todos nós de frente para os nossos problemas, né? Ou colocou lupa sobre esses problemas, né? Então, assim, eu já medito há alguns anos, né? Eu comecei a meditar com 18 anos, foi a minha primeira experiência com meditação. E existem várias técnicas de meditação, né? A técnica que eu uso hoje é diferente da técnica que foi a primeira que eu aprendi quando eu tive contato com meditação. Eu tive contato com meditação há mais de 20 anos atrás, né? Eu comecei com 18, hoje eu tenho 42. Então, assim, a meditação sempre foi uma coisa que me atraiu demais, mas na pandemia eu tive a oportunidade de trabalhar com meditação. Então, desde julho de 2020, eu trabalho com meditação no meio corporativo. Não leio. E isso me entusiasmou para fazer uma formação, né? Então, 2020 foi um ano próspero para mim, embora um ano muito difícil para o coletivo, né? Mas, falando a meu respeito, foi um ano em que eu pude colocar algumas coisas que eu desejava em prática. E eu acho que é esse o caminho, né? No meio do caos, a gente conseguir encontrar saída para algumas coisas. Mas a nossa mente tem que estar tranquila para que isso aconteça. Então, a gente teve uma conversa prévia, né? E eu até falei com você. Muitas pessoas falam assim, meditação não é para mim. Essa é uma frase que é uma frase pronta de muita gente. Né? Muita gente, pessoas próximas a mim, quando a gente fala de meditação, outras pessoas também, né, da minha formação. Eu fiz a formação no Meditation for You, que é o primeiro clube de meditação do Brasil, que fica em São Paulo. Uhum.
É uma formação maravilhosa, sabe? Eu super recomendo e me ajudou muito a estruturar aquilo que eu já tinha como prática, que eu já tinha como conhecimento, né? Para que eu pudesse passar para as pessoas de uma outra forma, né? Tem a meditação que é mais devocional e uma outra meditação que é essa que todo mundo, né, passou a ver durante a pandemia, que é o Mindfulness. Que Aham. aí é esse tipo de meditação que a gente trabalha nas empresas, né? Sem cunho devocional. Por exemplo, na Índia, o indiano, ele faz a sua meditação em devoção aos seus deuses. Shiva, Ganesha, né? Você já deve ter ouvido falar. Aham. Então, são meditações devocionais. Só que a prática meditativa, ela é algo que a gente pode colocar no nosso cotidiano com muita facilidade, embora as pessoas achem que não. E na nossa conversa, né, eu até falei com você, as pessoas falam, meditação não é para mim, algumas pessoas. E aí eu digo, se você diz que a meditação não é para você, é porque a meditação é para você, né? Porque assim, as pessoas acham que você tem que se concentrar para meditar. E na verdade, o processo é outro, né? A gente se coloca em meditação para conseguir melhorar a nossa concentração, né? A meditação hoje ela é utilizada nas escolas, nas empresas, né? Eu trabalho com empresa e descobriram, né? Na verdade, é um conhecimento milenar que nós do Ocidente estamos aproveitando agora, mas sempre se soube, né, que quanto melhor a qualidade dos nossos pensamentos, isso interfere diretamente na nossa saúde. Quando a gente fala, né, vai melhorar a minha saúde, as pessoas se entusiasmam por meditar, né? Sim. Porque antes se falava assim, a meditação é coisa de uma galera mais alternativa, e não é, né? Não é. A meditação, ela é para todos. Agora, basta que cada um de nós encontre uma forma, né, uma técnica que seja prazerosa, que se torne possível. Ela não tem que ser uma obrigação, né? Uma forma que seja possível. Uma forma de você incluir na sua rotina. Fernanda, você medita todo santo dia? Não. Tem dias que não dá, né? Embora isso já esteja na minha rotina, tem dias que não dá. E eu sei que eu preciso. E eu sei que isso me faz bem. Daí a importância da nossa rotina, né? Às vezes as pessoas não conseguem reservar um momento para meditação e você vai ver que é possível, né? Você já fez algumas aulas minhas, né? Lives online. E Sim. aí eu faço os movimentos e no final eu dou aquele relaxamento, né? De olhos Aham. fechados, para você se voltar para dentro, né? É a parte da interiorização. Você não precisa de muito tempo para isso. É muito rápido. Então as pessoas acham que isso é, às vezes, uma perda de tempo. Eu vou parar, vou ficar ali sem pensar em nada. Não, não é pensar em nada. É apenas você se observar, tomar consciência do seu corpo, né? Como eu sou da área de educação física, né? Eu sou formada já há 11 anos. Então, assim, a gente precisa desse olhar mais holístico sobre nós, né? Nós não somos só um corpo, nós não somos só uma mente, nós somos o conjunto de tudo isso. Eu falo que E a gente é a tríade perfeita, né? Que você tem que alimentar a tríade, corpo, mente e espírito. isso, Né? E os três ali, de forma equilibrada, faz de você um ser humano muito mais equilibrado emocionalmente. Né? Então, é sim, importante que a gente tenha esse olhar atento para essa tríade. Eu sempre falo isso nas lives. Eu brinco aqui, eu falo que é a tríade do sucesso, né? Que se você tá ali com tudo redondinho, lógico, é perfeito? Nunca é perfeito, né, Fê? Mas a gente tem que olhar com cuidado para cada uma dessa parte, né? Nossa mente, nosso emocional, nosso corpo físico, nosso espírito, seja lá o nome que, né, que cada um dê para o que é, para aquilo que a gente não explica. Vamos dizer assim, cada um tem uma crença, cada um tem uma religião. Então, o que é, porque a gente não é só isso, né? sim, nós não somos só isso, né? Então é importante a gente alimentar essa tríade. E quando você fala isso, eu penso assim, que quando a gente medita, a gente acaba aquietando, né, a nossa mente
e criando ferramenta interna para a gente lidar com o estresse do mundo, né, Fê? Eu trabalho no meu curso uma prática de exercício da inteligência positiva para criar novas conexões cerebrais, né? Então, é tudo dentro da neurociência. A gente cria novas conexões cerebrais, a gente constrói novos hábitos, novas formas de pensar, de ver a vida. E eu sempre falo para as minhas alunas, são essas práticas que vão te ajudar a gerir as suas emoções. Né? Não é só teoria, né, Fê? Não adianta eu ler só sobre meditação, as várias técnicas de meditação, que se eu não praticar a meditação, né, seja ela qual for, a devocional, mindfulness, né, se a gente não se colocar para praticar as coisas, o conhecimento só está lá ocupando espaço. E você deixa de usar aquele ganho, né? Que todo esse conhecimento traz para a gente. Então, eu falo para ela, se você não praticar, é ir na sua prática que você vai aprender a gerir suas emoções. E quando a gente gere as nossas emoções, não é suprimir as emoções. Não é. Muito pelo contrário, quando você aprende a olhar para dentro de você e nesse momento de meditação, né? Seja mindfulness, seja devocional, é isso. Seja a prática de inteligência positiva, né? É isso que vai fazer você entender o que você está sentindo, entender suas emoções. E aí essas emoções. Exatamente, reconhecer suas emoções. E isso faz com que essa prática faz com que a gente expanda a nossa consciência. É exatamente isso. É exatamente isso. Esse processo de reconhecimento de emoções, né? Quando nós somos crianças, né? Assim, isso é muito comum acontecer. Engole o choro. Cala a boca. Tá com raiva, que coisa ruim. Aí você vai reprimindo os seus sentimentos. Tô com raiva, tô com ódio. Não, você não tem que reprimir. Você reconhece que você tá sentindo. Você acolhe esses sentimentos, né? Sim, eu tenho o meu lado de luz, todos nós temos, mas também temos as nossas sombras. E aí, quando a gente consegue observar isso traz uma sanidade, um equilíbrio, uma qualidade para nós sermos gentis com nós mesmos, entende? Qualidade de vida, né? Exatamente. Qualidade de vida. E não só qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de relacionamento, qualidade de tempo, bem-estar. Bem-estar. Exatamente, bem-estar. É o bem-estar, exatamente. Então, quando você está em processo de meditação, por mais curtinha que ela seja, ela pode ter 1, 2, 3, 10 minutos. Ela pode ser curtinha. Mas quando você silencia, você já entra em contato com coisas que ao longo do dia você não acessa. Porque você está tão no externo, né? Você é mãe, né? Eu também. A gente se preocupa com os filhos e com a casa. E são tantas coisas externas para a gente pensar que a gente não para olhar para os nossos sentimentos. E aí, quando chega uma pandemia ou quando chega qualquer adversidade, é porque agora a gente está vivendo isso de uma forma coletiva, né? Todo mundo, ninguém saiu ileso de 2020. Ninguém. Eu não conheço ninguém que não tenha tido pelo menos um momento de reflexão sobre a própria vida, né? Ninguém saiu ileso. Então, toda vez que a gente se coloca, a gente fica em um momento de adversidade, a gente entra em muitos questionamentos, né? Acontece muita coisa na nossa cabeça. E aí, se você não está preparado, com as suas emoções equilibradas, isso vira uma bola de neve pesada e negativa que vai te engolir, vai te levar embora. Né? Por isso que esse controle das emoções é tão importante, né? As pessoas pensam assim, eu tenho que me alimentar para ter energia, eu tenho que beber água para ter energia, eu tenho que dormir para ter energia. As pessoas esquecem que a nossa respiração também é uma fonte de energia. E a gente está respirando mal, a gente está respirando muito mal. E a gente esquece que os nossos pensamentos também são uma fonte de energia.
Por quê? Né? Potentíssima. Potentíssima. Se você tá triste, como é que você fica? Você fica querendo limpar a casa, decidir alguma coisa? Não. Quando você tá triste, né, amuadinho, depressivo, as pessoas com depressão, a gente não quer nada disso. Então a nossa energia tá lá embaixo, né? A gente até usa a expressão de hoje eu tô com a energia no pé. Sim. Isso acontece comigo. Eu medito e isso acontece comigo. Sim. Entende? Então, assim, é você observar e dar atenção a todos esses lugares, sabe? O seu corpo, a sua mente, tudo isso é muito importante. Mas você, né, Fê, que nem você falou assim, eu sinto, eu medito e eu também sinto isso. Eu tenho uma frase da Bruna Campelo que eu amo, que ela foi uma mentora em uma das especializações que eu fiz, e ela disse que ela tem na parede dela: eu também estou no processo. Porque a gente se cobra demais, né? Como assim? Eu medito e estou me sentindo... Sim, porque nós estamos no processo e somos todos seres humanos. A diferença é que quando a gente consegue nutrir a nossa mente com bons pensamentos, com acalmar a mente em determinadas situações, a gente leva um tempo muito menor do que uma pessoa que não faz nada disso. Exatamente. Né? Então, as pessoas precisam parar de achar que você trabalha com emoções, então você não grita, você não fica estressada, você não se sente ansiosa. Não, não é isso. Eu sinto tudo isso. Quando eu faço as práticas de inteligência positiva, eu sinto tudo isso. Mas como eu lido com essas emoções é a grande diferença. Assim como você olha para você nas suas meditações e você consegue perceber o que você está sentindo muito mais rápido do que uma pessoa que não sabe nem como olhar para dentro dela. Exatamente. Né? Que ainda não se permitiu fazer isso. Então, isso é importante a gente colocar para que as pessoas, né, não pensem, não, isso não é para mim porque eu não tenho paciência. É um treino, né? É um treino olhar para as nossas emoções, é um treino conseguir acalmar a nossa mente. E nesse momento, nós necessitamos acalmar a nossa mente e fortalecer a nossa mente, né, Fê? Sim, e eu vi isso acontecer comigo quando a pandemia começou. Eu já venho em um processo, né, de autoconhecimento há muitos anos, mas de 2018 em diante, eu me dediquei muito mais, né, a esse processo. E eu falo, assim, que todos nós, né, temos a sensação que Deus cuida de nós. E é verdade. Eu passei por algumas coisas antes, para que quando a pandemia viesse, né, eu encarasse de uma outra forma. Se eu não tivesse tido todo o processo que eu tive antes, né, e mantido minha rotina, porque eu sabia o que era bom para mim, o que era saudável para mim. Se eu não tivesse me dedicado a isso, 2020 teria sido um ano muito complicado para mim. Eu sempre fui uma pessoa assim super sensível, né? Eu tinha dificuldade de lidar com as minhas emoções. Nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções. Sim. Esse é um ponto, né? Isso é muito importante. Então, assim, nós somos educados a reprimir as coisas que são ditas negativas, né? Sim. Só que o que seria do sol se não tivesse a lua? O que seria da lua se tivesse o sol? Os opostos são complementares. Você sabe que você sabe que você falou isso, né? Que a gente foi ensinado a reprimir, né? Não tem problema eu sentir raiva. Isso. O problema é eu não saber lidar com a raiva. Exatamente. Não tem problema, a gente precisa, e isso a gente precisa passar para os nossos filhos para que eles tenham menos dificuldade que nós tivemos de lidar com as nossas emoções. E que bom que hoje a gente consegue lidar com as nossas emoções e que a gente entende que todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente ciúmes, uns mais, outros menos, assim como todo mundo sente alegria, como todo mundo sente amor. A gente só precisa
aprender a identificar, né? Porque às vezes é difícil você identificar, porque como a gente não aprendeu a reconhecer, a gente também não aceita. Não aceita. Né? E aí, e a aceitação é super importante, né? Para que a gente trabalhe essa emoção. Sim, porque é justamente quando a gente está em situações de conflito, que você, né, é no meio social que essas coisas aparecem, sentimentos aparecem. Sim. Se você olha para ele, identifica e acolhe, o que eu preciso mudar em mim para que esse sentimento, essa emoção não cause tanto impacto na minha vida? Às vezes tira o sono, né? Às vezes você fica sem comer. Sim. E aí, quando você tem práticas, né, que te ajudem a controlar isso, né? Tem terapia também, tem pessoas que fazem terapia. Eu mesma faço terapia há anos, né? Isso também é um processo que também ajuda você a lidar com as suas emoções. Então, quando você tem esses recursos, eu falo que são as ferramentas do cinto do Batman, sabe? Aprendi isso com uma amiga e foi fantástico. Você abre uma bolsinha e tem lá a meditação. Você abre a outra, tem o seu terapeuta. Você abre a outra, qual é a atividade física que você gosta? Eu quero nadar. Hoje eu tô chateada, eu quero ir nadar. Esbaldar na água, literalmente. Essas são as nossas ferramentas. Então, ao invés de você ficar todo um dia com aquela emoção dentro de você, de forma negativa, te consumindo e acabando com a sua saúde, você tem as ferramentas certas para não permitir que isso perdure no seu dia, né? E para que você tenha calma, né? Eu sou portadora de endometriose. E com a meditação e os exercícios de respiração, o meu ciclo caiu de 5 para 3 dias. Então, olha só o impacto disso na minha saúde. Sim. Aí, Fernanda, você acorda 6:30 da manhã para fazer yoga? Que coragem! Mas eu sei o quanto isso me faz bem. Eu sei o benefício disso. Fernanda, você acorda todo dia lá motivada? Não. Nossa, tem dia que a gente é obrigada a sair da cama, né? Não é que a gente é obrigado, a gente se obriga a sair da cama para fazer uma atividade física, para fazer a yoga, né? Porque é importante que a gente tenha consciência que nós somos responsáveis por nós. É o nosso compromisso conosco, é autocuidado. Exatamente. Né? E o que é muito importante, né, Fê? As pessoas falam assim, eu preciso acalmar a minha mente. O que você faz para acalmar a sua mente? Nada. Mas você já tentou? Não, não tentei. Então, você precisa testar, né? Que prática você pode tentar para acalmar a sua mente? A gente está falando sobre meditação, inteligência positiva, meditação, mindfulness. Ou mesmo qual ferramenta que você tem no cinto do Batman? Exatamente, qual ferramenta, entendeu? A inteligência positiva, eu saco lá meus exercícios de inteligência positiva e falo, opa, eu preciso mudar esse pensamento para outra coisa. Uhum. E como é que eu vou fazer isso nesse momento? E sabe o que é fantástico? Hoje nós temos tudo assim dado de bandeja. Quando eu tinha 18 anos, eu ia para um centro de meditação, no centro da cidade, né? Eu moro no Rio. Eu fazia essa Raja Yoga na época. Então eu ia para lá às terças-feiras à noite para meditar. Hoje você tem a meditação no seu celular, na sua celular, exatamente. Na sua sala. Né? Exatamente, que app você pode sacar ali no seu celular e falar, vou fazer uma meditação, que tipo de exercício eu vou fazer, que atividade, que dança eu vou fazer, né? Como é que eu vou levantar, como é que eu vou tirar esse mal-estar, esse sentimento de tristeza? Pô, coloca uma música, né? Que você goste, vai lá, faz uma aula de dança no YouTube. Isso. Eu não sou contra os aplicativos, sabe? Algumas pessoas condenam. Eu sempre recomendo, assim, para quem é iniciante, você pode experimentar o aplicativo, né? A maioria das pessoas agora na pandemia tiveram acesso à meditação através dos aplicativos de celular. E então, que bom, assim, né? Que bom! Maravilhoso! Que bom! E hoje existe a neurociência da meditação. Quer dizer, a ciência, ela está trazendo as evidências de coisas que nós conhecíamos há muitos anos, né? Porque é um conhecimento milenar. A ciência está trazendo evidências
de que a meditação tem sim um impacto sobre a nossa vida, né? A meditação ela é utilizada em hospitais, né? Ela já está sendo utilizada, escolas, já está sendo utilizadas em salas dos terapeutas. Os terapeutas estão se especializando na meditação e oferecendo meditação para os seus pacientes, né? E cada um com uma técnica. Então, assim, não existe nada fechado, não é só um método. Então, você experimenta através do aplicativo, você conhece o que é. Mas eu vou dizer para você, eu tenho alunos que já me falaram, né, de empresa. Eu já meditei por aplicativo, mas meditar com uma pessoa guiando é completamente diferente. Lógico que é diferente, né? É claro que é diferente. E você sabe que você falou a neurociência da meditação. Eu faço neurociência e um dos professores, um módulo é só com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E ele escreveu um livro que chama A Ciência da Meditação. E ele disse que ele é autor junto com... Não me lembro o nome do outro autor. Ele falou que eles fizeram uma pesquisa com as pessoas mais renomadas e as mais conceituadas, né, no mercado de meditação. E ele disse que a meditação, o método mais simples de meditação que você faz por 10 minutos, que é aquela de você inspirar, expirar, observar o seu abdômen subir e descer, concentrando, né, nessa parte do corpo, né? O escaneamento corporal. Isso, né? escaneamento corporal. Então, das sensações, diz que é espetacular. Entendeu? Sim, então, são as sim, experiências... Desculpa. Imagina, não, é isso. Entendeu? É um professor de neurociência, não, que ele é psicólogo, né? Mas um professor dando aula para uma pós de neurociência, um cara super renomado, e que escreveu um livro falando sobre isso, dizendo que o simples colocar atenção no seu corpo, né? Ali por... Ele inclusive fez na sala de aula, né? Coluna ereta, sentado, tal, fecha os olhos. Mas é uma prática, Fê, que tudo bem, ele pediu para a gente fechar os olhos, mas é uma prática que nós podemos fazer em qualquer lugar, abertos, também, conscientes, né? Sim. E aquilo te trazer uma atenção plena para o momento, para que você possa, naquele momento, se desvencilhar daquele sentimento que você está tendo e que você possa se reequilibrar. Sim, é o que a gente chama de âncora da meditação, né? Você pode usar a respiração, você pode usar um objeto, né? Às vezes uma vela acesa e se concentrar nela, ou os mantras, que aí pede mais para meditações devocionais. Mas é simples assim como você falou, né? São as experiências sensoriais, né? Sim. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos acesso a muitas informações ao mesmo tempo, né? Eu não preciso, por exemplo, tocar em algo que esteja na estante. Se eu apenas olhar de longe, eu vou saber que aquilo vai estar na estante, né? Quando nós abrimos os olhos, a gente tem muitos estímulos. Então, quando você é muito agitado, né, muito estimulado, o teu sistema nervoso simpático, super ativado, fechar os olhos. A toda, né? Fechar os olhos. Fechar os olhos para que você perca todo esse estímulo externo e se conecte com você. E aí a gente conduz a respiração, aí conduz também a essa orientação de escaneamento corporal, de olhar a respiração, às vezes olhar alguns membros, né? Mãos, braços. Às vezes a gente coloca o foco em uma região do corpo, né? Eu já tive aluna que entrou na minha aula com dor no ciático. Isso aconteceu recentemente, né? Nós fizemos um alongamento muito breve, porque de empresa fica trabalhando em home office. E através da meditação, eu estava só com ela inicialmente, porque só ela tinha entrado na sala, depois os outros entraram depois que a gente começou. Então eu falei assim, olha, Vanessa, hoje eu tô personal para você. E aí eu dei um alongamentozinho antes, rapidinho,
E aí começamos a meditação e eu perguntei para ela depois de 30 minutos, né? A meditação foi de 30 minutos. Como você está se sentindo a ela? A minha dor sumiu. Porque aí você tá com dor em um lugar, a tua atenção tá toda naquele lugar, né? Sim. E se você mexe e coloca a sua atenção em outras partes do corpo, né? Consegue organizar os seus pensamentos, porque a tua frequência cardíaca também cai, né? Você tem uma produção de neurotransmissores que te auxiliam, né? Em te dar uma sensação de bem-estar. Tudo isso Porque aí você, porque aí você movimentou o seu sistema nervoso do parasimpático, né? Exatamente, exatamente, né? Para quem tá aqui, pessoal, sistema nervoso simpático e parasimpático. Simpático, aquele que ri, sabe? Então ele é agitadinho, deixa a gente ligadinho. E o parasimpático, aquele que para, né? Então, algumas respirações nós temos uma leve pressão da nossa glote e acaba mexendo também no nosso nervo vago, que se conecta direto. As respirações, você vai vendo que os seus pensamentos vão ficando bem calmos. O intervalo entre eles vai diminuindo. Você está de olhos fechados. Sistema nervoso parasimpático ativado. É isso que a gente quer. Então, assim, né? É que agora eu não estou presencial. Mas quando eu estava presencial, né? Os meus alunos. Aí, às vezes eu falava, pessoal, olha só. Vocês estão em frente à tela, em frente ao monitor. Tem horas que vocês estão para falar com algum cliente, está muito tenso. Fecha os olhos. Ninguém está vendo. Fecha os olhos, faz algumas respirações e vejam como vocês retornam depois. Fê, é incrível, é muito rápido. O nosso corpo responde de forma muito rápida, né? Assim como nós temos as doenças que aparecem no nosso corpo, o nosso corpo também nos oferece as ferramentas para a nossa cura. Sim. Só que nós precisamos acessar essas ferramentas, né? Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Não foi feito para ficar parado. Ele pede movimento. Então, assim, se você não consegue pagar uma academia ou estar em uma academia, você tem muitas opções, né? Em casa. Você pode caminhar. Exatamente. Você caminha com a sua família. Eu caminho sai muito. Com a família, né? Não, e isso por exemplo, eu caminho muito com o meu marido, né? Eu, na verdade, eu gosto de correr e ele gosta de caminhar, então eu caminho muito com ele. E isso, a gente tem que... É isso aí, você pega uma ferramenta, né? E como eu vou fazer? E quando eu faço isso com meu marido, a gente estreita muito o relacionamento, né? A gente cria muita ligação. Então, vínculo. Muito vínculo. Então, isso é importante também. Também é uma forma de você acalmar a sua mente. Sim. Né? Sim. E de você dar importância para os relacionamentos que você tem na sua vida, com a sua família, com a sua filha, né? É importante que a gente acesse toda a potencialidade. A meditação tem esse poder, né? Ela aumenta a possibilidade de você acessar toda a sua potencialidade. Exatamente. O melhor de você. O melhor você. Que tem na gente. E aí Exatamente. A gente oferece o melhor para os outros também. Com certeza. E, Fê, eu queria falar pro pessoal que está aqui, que a Fê, ela faz meditação em empresas, né, Fê? Sim, sim, sim. Então, olha como é importante. As empresas veem a necessidade, assim, né? Exatamente, veem a necessidade de dar ferramentas, suporte para o funcionário para que ele tenha, para que ele acesse o potencial dele melhor, de forma melhor. Exato. Então, olha só que coisa mais rica isso, né? Como é importante, né? A gente vê a importância, a gente saber reconhecer a importância da meditação. Pra gente desacelerar. Desacelerar, né? Desacelerar. Né? O que acontece? As pessoas, quando elas começam a meditar, elas já querem ver a construção da meditação. Quando você entra na academia, né? Você vai lá, você faz um programinha. Ah, eu quero ganhar massa muscular. Ah, eu quero definir. Isso não se conquista de um dia para o outro, né? Você precisa estar indo à academia, não só pagando, não é? Sim. Você precisa se dedicar. Se você quer emagrecer, por exemplo,
Você tem que ter disciplina com a sua alimentação para que você consiga perder peso. Com a meditação, não é diferente. Os benefícios, eles vão vindo ao longo das suas práticas. Claro que se você praticar mais, o resultado vai vir mais rápido. Sim, com certeza. Então, assim, entre o começar, né, e o se sentir meditando, tem um caminho. E esse caminho é uma delícia. É você parar. Pensa só, durante uma semana, eu consegui parar de segunda a sexta uma vez no dia. Então, assim, não é só olhar a construção, é olhar o caminho, o processo. O processo. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Acreditem no processo. No processo. Confie no processo. Você não vai querer, eu quero acalmar minha mente, então vou começar a fazer meditação hoje e vou estar com a mente calma amanhã. Não. A meditação não é para isso. Você não vai estar magra, vai começar a fazer dieta hoje e amanhã você está magra. Você não vai entrar na academia hoje e não vai sair com a barriga de tanquinho amanhã. Então, acalmar a mente é um processo, é treino. Né, Fê? Cozinhar, por exemplo, né? A gente vai cozinhar alguma coisa da nossa treino. família. Você não pega e bota tudo na panela e fica pronto. Não, tem um preparo, né? Tem alimentos que precisam ser higienizados antes. E aí você prepara o tempero. A gente precisa aprender a parar de ser imediatista. Imediatista. Exatamente. Por exemplo, né? Uma reflexão que eu queria, né, trazer. Em que momento você mais tem ficado? No seu presente, no seu passado ou no seu futuro? Sabe? Quando a gente para pensar nisso, as minhas emoções, elas estão indo para onde com maior frequência? É isso que a gente tem que se perguntar. Se as minhas emoções elas estão indo para o passado, isso vai me causar angústia, vai me deixar depressivo. Quais são essas emoções que estão vindo do passado? Se forem boas, ok. Mas se não... Mais ou menos, né, Fê? Porque, olha, pensa assim, se eu olhar para o passado e no passado eu estava melhor do que eu estou hoje, eu vou até ficar ansiosa. Sim, né? Uma coisa do futuro, que é a sensação do futuro, né? Quando eu tô no futuro, eu tô naquela coisa de ansiedade, no passado, na depressão. E mesmo no passado, a gente ainda corre o risco de estar ansiosa, porque se eu tava melhor no passado do que eu tô agora... Sim. Mas então, presente, passado e no futuro. O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. E a pandemia, ela trouxe muito isso pra gente. A gente tá vivendo a nostalgia do passado. Ai, quando não tinha pandemia, eu podia sair, eu podia estar com meus amigos, eu podia estar com a minha família. E quem é que está no presente? Quem é que está no agora? Porque é o agora que eu posso modificar, sabe? Exatamente. O que passou foi. Passou. Né? Por isso que eu quis trazer essa ideia desses 3 tempos. Passou, acabou, né? E se falando de pandemia, então é esse o ponto. Passou. O futuro, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Nós temos vacinas disponíveis e mesmo assim, as vacinas estão trazendo novidades a cada dia, porque elas estão sendo aprimoradas, não é? Sim. Né? Eu tomei a vacina. Tomei vacina, eu sou profissional da área de saúde, tomei a vacina, tive reação. Algumas pessoas estão tendo reações mais fortes. Quer dizer, tem gente que já fica com medo de tomar a vacina porque vai ter reação. Não tenha medo. Exatamente. Tome a vacina, é o que você pode fazer agora. E isso é muito importante você falar, porque quando a gente está no futuro, a gente está sofrendo por coisas que a gente nem sabe se vão acontecer. São medos dentro da nossa cabeça e a gente vive angustiada, sofrendo, com medo do que a gente nem sabe se vai acontecer. Fê, nós vamos ter que fazer outra, porque eu não queria deixar de fazer a meditação que você tem para fazer. E então deixa eu ver se dá tempo. Olha, eu separei caixinha de som, mas eu tô sem o meu celular, né? Que é a coisa da minha irmã. Ô, Fê, são 5 minutos de meditação? Sim. 19 dá tempo, né? Sim. Então, vamos fazer a meditação? Porque, às vezes, a pessoa veio para a meditação, não quero que a pessoa perca. Não, claro. Porque senão também eu não consigo...
porque senão eu não consigo encerrar na hora e tenho medo de perder a live, eu não quero perder a live, tá? Não, sem problema, sem Então problema. vamos fazer a meditação com a Fê agora, gente. Vamos lá, quem está, né, nesse momento agora conosco, ou quem vai assistir essa live depois, né? Porque também tem gente que não pode assistir agora. O meu pedido é que vocês estejam em um lugar bem confortável, que vocês possam se sentar com a coluna reta, com os pés apoiados no chão ou com as pernas cruzadas, tá? A gente fala que é indizinho. As perninhas em indizinho. Vamos fechar os olhos e eu vou dar algumas orientações para que vocês possam experimentar. Então, de olhos fechados, deixem os braços completamente relaxados. E vamos fazer uma respiração profunda. E nesse momento, você está se desconectando completamente do seu meio externo. E agora você vai olhar somente para você. Olhando para você como se tivesse uma grande luz atrás de você. E você pudesse ver a silhueta de todo o seu corpo. Desse lindo templo poderoso que é o seu corpo. Vamos fazer mais uma respiração profunda. Então, nós vamos inspirar e expirar pelas narinas. Inspira. E solta o ar. Observe o desenho da sua cabeça, dos seus ombros, seus braços, todo o seu tronco, suas coxas, suas pernas e, por fim, os seus pés. Perceba esse lindo presente que foi dado a você pela natureza e seja grato pela saúde que hoje vibra em suas células e em todo o seu corpo. Agora nós vamos fazer algumas respirações com uma suave retenção. Não é necessário muito esforço. Nós vamos inspirar em 3 segundos. Nós vamos reter em 3 segundos. E depois vamos soltar o ar em 4 segundos. Então, 3, 3 e 4. Então, se prepare. Faça uma respiração normal. E vamos. Inspira. Segura. 1, 2, 3. E solta. 1, 2, 3, 4. De novo. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. E solta. 1, 2, 3, 4. Deixa as respirações normais agora. E agora você vai imaginar como se tivesse uma espiral da base da sua coluna até a altura do seu pescoço na garganta. Quando você inspirar, imagine esse ar vindo lá de baixo, preenchendo toda essa espiral. E ao você soltar o ar, ele vai retornar do topo para a base. Então, cresce o abdômen, cresce o peito.
E depois, os seus ombros. Sinta essa expansão. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Última vez, inspira. E solta. Agora permaneça quieto, quieta por alguns instantes, apenas desfrutando do ar que entra e do ar que sai através das suas narinas. Perceba a temperatura que o ar entra, busque essas sensações. A temperatura que o ar sai, as áreas do corpo que se movimentam durante a sua respiração. Vamos fazer uma última respiração profunda agora. E a seguir, nós vamos abrir os olhos bem devagar, de forma que os olhos possam se adaptar à luminosidade. Então vamos, inspira. E solte o ar. Cada um no seu tempo, se quiser se espreguiçar, faça o movimento que o seu corpo estiver pedindo. E abra os seus olhos. Fê, eu adorei. Adorei mesmo. Eu precisava mesmo dar uma relaxada hoje. Né, Marisa? É muito rápido. É muito. E assim, a sensação é de te trazer mesmo para o presente, né? Sim. Trazer você para o momento presente. É isso que a gente precisa, é isso que faz a gente acalmar a nossa mente. Eu amei fazer essa prática com você. Eu amei que você tenha aceitado o meu convite. Você falou no começo, eu não tive oportunidade, mas eu também admiro muito o seu trabalho, eu também admiro muito você. Então, a recíproca é verdadeira. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, aos alunos da Fernanda, a minha audiência que está aqui. Obrigada, gratidão de coração de você ter aceito o meu convite e de você se disponibilizar, de estar mostrando a sua expertise aqui. Gratidão mesmo, Fê. Muito obrigada, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, né? Não dá para nós lermos todas as mensagens, mas eu vejo vários rostinhos. Muito obrigada pela presença, né? E quem puder assistir essa live depois. Obrigada por estar assistindo, seja no momento que escolher. E a dica que eu deixo mesmo, né? É que nós possamos nos organizar para a nossa rotina, para que a gente coloque coisas que realmente façam bem para nós, né? Para que nós nos olhemos e com isso a gente possa seguir cada dia melhor, né? É um processo. Todos nós estamos num processo. E a gente precisa ter um olhar de cuidado com a gente. Tá bom? Obrigada, Beijo Eliana. grande. Obrigada, meu amor. Obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo Boa grande. noite. Boa noite. Namastê. Namastê.